Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro da obra, que trata das leis morais. Esse livro terceiro tem 12 capítulos. Nós estamos no capítulo 5, que fala da quarta lei moral, que é a lei de conservação. E nós já entramos aqui nas privações voluntárias, mortificações, no subitem que trata das privações voluntárias, mortificações. Vejamos aqui que ontem nós vimos a questão 720, quando Allan Kardec perguntou: as privações voluntárias que visam uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Então, eu vou me privar de comer por 3 dias para me purificar do mal que fiz. Isso tem algum mérito aos olhos de Deus? Isso é um exemplo apenas, ok? A resposta é: fazei o bem aos outros e mais mérito tereis. Vamos transformar isso em algo útil. Ficarmos 3 dias sem comer, vamos ficar fracos, não é? Essas privações voluntárias, se vamos nos privar de algo que pode nos fazer falta, e aí não teremos força para trabalhar a reparação e a aprendizagem da lição que não conseguimos realizar bem, moralmente falando. Então, nós precisamos de força. Fazei o bem aos outros, até mesmo para podermos estar com esta disponibilidade, em termos das nossas próprias energias, de estarmos buscando fazer bem aos outros. Mais mérito tereis. 720A, começamos aqui hoje, pergunta Kardec. Então, é a derivação da 720. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis. Olha que interessante. Por quê? Liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. Então, são aquelas privações do supérfluo que para nós se tornou necessário. Mas não é. E muitas vezes algo que se tornou necessário que é vicioso. Então, melhor forma de tornar uma privação do vício. Mas eu preciso, mas não, eu vou resistir, porque isto não é bom, não me faz bem. Nisto há mérito, desse tipo de sacrifício. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de vão simulacro, ou seja, de uma mentira, será um escárnio. Ou seja, estou fazendo sacrifício. Não está. Então, um escárnio para com a própria consciência, não é? Muito bem, 721, pergunta Allan Kardec. A vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde a mais remota antiguidade e por diversos povos. Ela tem algum mérito, seja qual for o ponto de vista em que a consideremos? Essas mortificações ascéticas, não é? Essas mortificações, vamos pensar naqueles monges, né, que não são nem monges, mas aqueles indianos que ossipele,
né, que às vezes ficam lá sentados em camas de pregos, andam sobre brasas. Isso acontece desde a mais remota antiguidade, por diversos povos. Tem algum mérito, seja qual for o ponto de vista em que consideremos? Resposta: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Quem tira proveito disso? Não é? De mortificações, muitas vezes promovidas pelas doutrinas religiosas. Né? Tem que ser assim, tem que passar por isso, tem que se mortificar dessa forma. É meritório isso? A quem? A quem? Quem é que se aproveita disto? Deus? Não. A pessoa não, também não, porque está lá se martirizando. Então, quem? Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, quer dizer, serve para quem pratica na medida em que se sente satisfeito de estar fazendo ali um preceito que considera importante. Mas, se o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto sob o qual se disfarce. A verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, segundo a caridade cristã. Essa é a verdadeira mortificação. Eu poderia estar trabalhando para a minha satisfação pessoal, aproveitar meu tempo livre para minha satisfação pessoal, mas parte do meu tempo livre, nem vou falar o tempo todo, mas parte do meu tempo livre eu dedico a ajudar os necessitados. Muito bom, porque é um sacrifício aí. Eu estou abrindo parte do meu tempo livre, que eu poderia estar usando para o meu bel prazer, para ajudar alguém que necessita. Trabalhar para os outros segundo a caridade cristã. Essa a verdadeira mortificação que é apreciada por Deus, não é? 722 pergunta Allan Kardec: a abstenção de certos alimentos, prescrita por diversos povos, tem algum fundamento racional? Aqui nós lembramos aqui dos porcos, não é? Os judeus não comem porco, carne de porco. Vejamos. Esse é um exemplo. Outros tantos povos não comem outras tantas iguarias. Na Índia, a vaca é sagrada. Ninguém come a vaca. É permitido ao homem, respondem os espíritos superiores, é permitido ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com fim útil, resolveram proibir o uso de certos alimentos. No tempo de Moisés, os porcos transmitiam muitas doenças. Então, por isto foram proibidos. Então, o fim foi útil. Para darem maior autoridade às suas leis. Então, a proibição de comer um alimento tornou-se lei para fazer com que o povo obedecesse e cuidasse da sua saúde de uma forma impositiva. Apresentaram-nas, então, como vindo do próprio Deus. Por quê? Porque a lei mosaica, existe a lei de Deus, não é? No Antigo Testamento, que são os 10 mandamentos, recebidos por Moisés no Monte Sinai, e existem as leis de Moisés, que é uma lei humana. Essa, por exemplo, é uma. Proibido comer carne de porco. Mas é uma lei humana. Mas foram elevadas à categoria de lei divina. As leis de Moisés eram tidas como leis divinas também, para que fossem obedecidas com a mesma precisão. Quando Jesus veio, disse: eu não vim derrubar a lei, vim dar-lhe cumprimento.
Então, ele curava no sábado. Por que curar no sábado? Fazer qualquer coisa no sábado é até hoje proibido dentro da linha mais ortodoxa do judaísmo. Não se podia fazer nada, mas isso era uma lei humana, não era uma lei de Deus, mas era aquela lei humana que foi alçada à categoria de lei de Deus. Mas Jesus disse: vim não para abolir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Então, ele não veio abolir as leis de Deus, veio dar cumprimento às leis de Deus. E o compromisso com Jesus, de Jesus, era com as leis de Deus, não com as leis humanas, não com a lei de Moisés. Por isso, sim, Jesus curava no sábado e dizia uma grande verdade. O sábado foi feito para servir o homem, e não o homem servir ao sábado. O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem servir ao sábado. Faz todo sentido, não é mesmo? 723 pergunta Allan Kardec: com relação ao homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Resposta: na vossa constituição física, a carne alimenta a carne. E antes ele já tinha dito que é permitido ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. E foi por isso que o porco foi proibido, né? Porque à época prejudicava. Na 723, Allan Kardec volta a falar da alimentação animal, perguntando se ela é contrária à lei da natureza. O que nós vemos na natureza? Animais se alimentam de carne de outros animais? Se a gente for falar de lei da natureza. Na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois, do contrário, o homem perece. Então, a carne ainda é importante para a nossa constituição física. No futuro vai mudar a nossa constituição, e a gente não vai precisar comer carne. Que bom, graças a Deus. A lei de conservação impõe ao homem, que é o espírito encarnado, o dever de conservar as próprias energias e a saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exija o seu organismo. Mas e os veganos? Isso se chama livre-arbítrio. Olha só, existem. O que diz, é o que estamos vendo aqui. Mas existe o livre-arbítrio, ninguém é obrigado a fazer nada. Se a pessoa quer ser vegana, muito bem. Se a pessoa quer ser vegetariana, muito bem. Se a pessoa quer comer carne, muito bem. A questão que se destaca aqui é que não é contrário à lei da natureza, o homem comer carne. Agora, se não quiser comer carne, problema nenhum. 724. A abstenção da alimentação animal ou de outra alimentação qualquer, como expiação, greve de fome, ou seja, vou comer, vou expiar. Aqui até falei isso, né? Ficar 3 dias sem comer, uma mortificação, expiar meus pecados. Tem algum mérito, se eu for me abster de alimentação animal ou de outra qualquer, mesmo brócolis? Resposta: sim, tem mérito, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Eu vou deixar de comer e o meu prato de comida eu vou dar para aquele ali, que não come há 3 dias. Para Deus, só há mortificação quando há privação séria e útil. Útil. Então, eu quero comer, mas olha, está aqui, esta criança não comeu nada desde ontem. Demorou. Come minha comida, pelo amor de Deus. Não é? Se o homem se privar desses alimentos em benefício de outros, essa privação terá um mérito.
Para Deus só há mortificação quando há privação séria e útil. Foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Está aqui dito. Vamos parar por aqui hoje. Ficamos pela 724. Amanhã retornamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.